Paz do Senhor, paz do Senhor. Paz do Senhor para todos que estão em Cristo. Gente, voltei novamente para gravar o meu vídeo com muito prazer, satisfação, com alegria, bondade e muita paz. Gente, hoje eu trouxe uma palavra maravilhosa na palavra de Deus. Na palavra de Deus que está escrita aqui no livro de Jeremias, capítulo 5, eu vou só ler ele. Eu vou dar uma pequena explicação básica. Aquilo que eu acho, que eu entendo de mim na palavra de Deus. Então, é assim. Começando a leitura, é assim a leitura do Senhor. Assim diz o Senhor. Este livro é no Velho Testamento. Em alguns versículos, ele está baseado e relatado também no Novo Testamento, aonde fala do Filho do Homem, né? Fala da morte de Cristo. Alguns versículos daqui se referem na morte de Cristo no Novo Testamento. Então, diz assim esse capítulo, a palavra de Deus no livro de Jeremias, as razões para a condenação. No capítulo 5, a leitura começa assim: Dai voltas às ruas de Jerusalém e vedes, agora, informai-vos e buscai pelas praças, para ver se achais alguém, ou se há um homem que pratique a justiça, ou busque a verdade, e eu lhes perdoarei. Ainda que digam, vive o Senhor de certo, falsamente juram, né? Ah, Senhor, porventura não atenta os teus olhos para a verdade? Feristes-os e não lhes dói? Consumiste-os e não quiseram receber a correção, endureceram as suas faces mais do que uma rocha e não quiseram voltar, né? Eu, porém, disse, de veras, estes são pobres e são loucos, pois não sabem o caminho do Senhor, nem o juízo do seu Deus. Irei aos grandes e falarei com eles, porque eles sabem do caminho do Senhor e o juízo do seu Deus. Mas estes juntamente quebraram o jugo, romperam as ataduras, né? Por isso, um leão do bosque o feriu, um lobo dos desertos os assolara e um leopardo vigia contra a sua cidade. Qualquer que sair delas será despedaçado, porque as suas transgressões se avolumaram, multiplicaram-se as suas apostasias, né? Os pecados. Como vendo isto, te perdoaria teus filhos? Me deixam a mim e juram pelos que não são deuses, quando os fartei, então adulteraram, e em casa de meretrizes se ajuntaram em bandos. Como cavalos bem fartos, levantaram-se pela manhã, rinchando cada um a sua mulher do seu próximo. Deixando eu o castigo por estas coisas, diz o Senhor. Ou não se vingaria a minha alma de uma nação como esta? O Senhor está bem irado, querendo vingar ou não. Subi aos seus muros e destruí-os, porém não façais uma destruição final. Tirai os seus ramos, porque não são do Senhor, porque alevosamente se houveram contra mim a casa de Israel e a casa de Judá, diz o Senhor. Negaram ao Senhor, dizendo, não é ele. Nem mal nos sobrevirá, nem veremos espada, nem fome. E até os profetas serão como vento, porque a palavra não está com eles.
assim lhe sucederá. Portanto, diz assim o Senhor, Deus dos exércitos, dos exércitos, porquanto disseste tal palavra, eis que converterei as minhas palavras na tua boca em fogo e a este povo em lenha. Eles serão consumidos. Aleluia, né, gente? Glória a Deus. A palavra do Senhor é pesada. Chega, eu suei. Toda vez que eu leio a palavra de Deus, chega, eu sou, porque é uma palavra fiel e verdadeira. Ela é lenha mesmo na fogueira. Só consegue andar nos caminhos do Senhor quem tem realmente um espírito de boa vontade, senão não consegue. Então, gente, esta palavra de Deus é uma palavra bem pesada, mas disse o Senhor aqui nesta palavra que muitos dos povos naquela época, né, tempos atrás, anos atrás, que o povo era muito rebelde e o Senhor dava sempre livramento para eles. O Senhor disse que dava sempre o maná, né, alimentício para eles, mas era um povo muito rebelde, era um povo que estavam sempre transgredindo as suas leis, os seus mandamentos. E debaldes, o Senhor advertia eles, para eles saírem do pecado, deixar aquela vida de pecado, né? Muitos naquela época pegavam a mulher do seu próximo, né? Dois amigos pegavam a mulher do seu amigo e o amigo pegava a mulher do seu outro amigo, o seu parente pegava a mulher do seu próprio parente, era assim. E o Senhor não se agradava daquilo, era prostituição em cima de prostituição, era muita zombaria da palavra de Deus, profanavam o altar, e eles não obedeciam a palavra de Deus, adoravam outro Deus, né? Porque aqui está dizendo que o Senhor disse que eles não adoravam a Deus, buscavam outros deuses, ficavam em cima do muro, glorificavam um Deus, mas adorando um outro Deus, tinha uma parede no meio, entre o Deus verdadeiro e o outro Deus que eles adoravam. Eles estavam em cima do muro. E o Senhor dizia, desce daí e se convertam para que eu não vos castigo, né? Ó, deixaria eu de castigar por essas coisas, diz o Senhor, ou não se vingaria a minha alma de uma nação como esta? O Senhor quer dizer que fez uma pergunta até em profecias. Se ele poderia se vingar daquela nação que tanto se prostituía e profanava a palavra de Deus. E a outra nação, ele perguntava, eu não me vingo por esta nação? Que faria o Senhor naquele momento? Porque Deus ama todos. Deus não quer perder nenhum. Deus não quer perder nenhum dos seus filhinhos, nenhum das suas filhinhas, nenhum dos seus profetas, nenhum dos seus pastores, nenhum do seu rebanho, nenhuma ovelha, né, que somos nós. Deus não quer perder, não queria perder também naquele tempo. E o povo era muito rebelde, muito rebelde. Negaram ao Senhor, disseram, não, não é Ele, nem mal nos haverá, e nem veremos espada e nem fome. E o Senhor abastecia com o maná do céu. Haveria abundância de sobra. Ninguém passava fome naquela época. E o povo profanava ao Senhor, dizendo que o Senhor não estava vendo, que ele não era o próprio Senhor, que eles não cairiam a espada e nem morreriam, né? Só que até os profetas serão como ventos, que a palavra está com eles, assim lhe sucederá. Portanto, diz o Senhor Deus dos exércitos, porquanto disseste tal palavras, que convertereis as minhas palavras na sua boca em fogo, e este povo em lenha, e eles serão consumidos. A língua tem um ditado: o castigo do corpo é a língua e o salário do pecado é a morte. O Senhor advertiu todo aquele povo, ensinou, né? Ditou regras, leis e ninguém obedeceu. O que o Senhor fez? Algumas cidades ele incendiou, ele queimou, matou os cavalos, matou os cavaleiros, tacou fogo em tudo, a lenha
consumiu. É o mesmo que nós estamos vivendo hoje em alguns países. Tem alguns países que o próprio ser humano está virando lenha, morrendo queimados pelos fogos de artifício, né? Aquelas bombas que explodem tudo, que lá é um fogo puro. Explodir um trem num ser humano daquele, vira lenha na hora. Ele vira brasa, vira cinza. Então, o que aconteceu antigamente está acontecendo hoje também. O povo rebelde que subiram no muro e desobedeceram a palavra de Deus. Comeram fogo pela língua e foram consumidos como lenha, diz o Senhor. Né? Mas aqui, a sua aljava é como uma sepultura aberta, todos eles serão valentes. Então, gente, todos os valentes também irão para a sepultura, diz o Senhor, e comerão a tua sega e o teu pão, que os teus filhos e as tuas filhas haviam de comer. Comerão as tuas ovelhas e as tuas vacas. Comerão a tua vide e a tua figueira e as tuas cidades fortificadas em que confiavas abatê-las são a espada. A mesma coisa que está acontecendo hoje. O que aconteceu antigamente está acontecendo hoje. A cidade pecaminosa, a língua enganadora, fraudulenta, o pecado consumado está sendo castigado e está sendo punido. A mesma coisa do antepassado está acontecendo hoje. Muitas brigas e revoltas, apesar que tem muitas conquistas em vários países, muita alegria, muita paz. Mas em outros países tem a desvantagem, né? A desobediência, a teimosia e a profanação. A língua, né? Que é um dos nossos pecados, que é o pecado do ser humano, né? Profanar a palavra de Deus. E o Senhor se ira, certamente ele se vingará, porque ele não é um Deus de confusão, é um Deus zeloso pela sua palavra e pela sua destra e glória. Então, gente, essa palavra nos adverte para que o Senhor nos disse aqui nesta palavra: desça de cima do muro, não pule o muro. Por quê? A palavra de Deus tem um muro. O mundo tem um muro dividindo o mundo do Senhor e o mundo do mundo, que é o mundo do pecado. Ou você fica do lado do mundo do pecado ou do lado do mundo do Senhor, a vida de santidade. Então, se você subiu no muro para pular para o outro lado, desça enquanto é tempo, porque o Senhor quer te dar boas coisas, boas alegrias, boas bênçãos, proteção divina, quer abençoar nossos pais, abençoar nossas vidas, nossas famílias, né? A nossa terra prometida, que se nós estamos nessa terra até hoje é porque o Senhor abençoou, o Senhor segurou nas suas mãos, porque não há outro Deus. E porque até agora ninguém subiu no muro. E os que subiu no muro para passar para o outro lado já conhecendo a verdade, se deram mal. O que aconteceu? A sua língua foi convertida em fogo e o seu corpo em lenha. Então, o Senhor aqui nesta palavra nos diz: desça do muro, solte os ramos, que os ramos não são do Senhor. Aqueles ramos de flores do outro lado do mundo do pecado não são do Senhor. O que é do Senhor é uma vida próspera de santidade na palavra e na presença do Senhor. Isso é o que o Senhor nos diz. Espero que você entendeu, que você gostou. E se você gostou, deixa um joinha pra mim, um coraçãozinho bem vermelhinho. Só isso que eu peço, mais nada. No próximo vídeo, eu vou gravar uma outra passagem bem maravilhosa que vai agradar o seu coração, tá bom? Que o Senhor te abençoe, um beijinho no seu coração, que Deus te abençoe, dê uma boa noite de sono, que o Senhor possa repreender todo mal e que nos guarde na beleza da sua santidade, para a honra e glória de seu nome, e que o nosso país seja bem abençoado e protegido pelo Senhor, Deus do céu, o Senhor dos exércitos, né? E em nome de Jesus, que é o nosso consolador, nosso intercessor, né? Que só vai ao Pai quem for por ele, por Jesus. Jesus é o nosso intermediador para ir até o Pai. É que ele
nos conceda e nos confirma a nossa oração, em nome de Jesus. E que o Senhor nosso Deus nos abençoe grandemente. Amém. Beijo. Gostou? Deixa um coraçãozinho.